Bom, pessoal, bom dia. Vamos aí agora falar um pouquinho sobre a grande notícia de ontem, né? Ontem tivemos notícias muito boas, notícias que a gente não esperava, de certa forma, né? E a principal delas saiu à noite, após o fechamento de mercado, que foi o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define nas suas reuniões quanto que será a taxa básica de juros da nossa economia. O Copom ontem ele fechou, ele colocou a taxa de juros em 3% ao ano. Estava em 3,75 e o corte foi para 3% ao ano. E agora a gente vai falar o quê? Vai falar dos impactos disso nos investimentos, vai falar quais eram as projeções, uma visão disso em relação ao dólar. Vamos passar mais ou menos os próximos minutos falando um pouquinho disso, tá? Então, é histórico, nunca a nossa taxa de juros chegou, nunca antes na história desse país a taxa de juros chegou a esse patamar de 3% ao ano, chegou ontem. Só que o mercado esperava, até então, um corte de 0,5%. Né? Grandes bancos, alguns grandes bancos também colocavam um corte mais forte, mas a maioria, se a gente olhar o Boletim Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz com os economistas de mercado, a mediana, né? Então, colocando ali o termo médio, então a média dos economistas, colocava que a taxa de juros ontem ia cair para 3,25, eles iam diminuir só 0,5%. Mas foi muito mais forte do que isso, surpreendeu muito o mercado, caindo para 3% ao ano, então uma queda de 0,75% na taxa de juros. Isso significa, então, que a partir de agora vivemos em um mundo de juros muito baixo. Qual foi, além dessa surpresa da queda, o tom, e é sempre importante isso, né, ver qual que é o comunicado do Banco Central após essa notícia. O tom foi que pode haver novos cortes, então não nessa magnitude, mas nas próximas reuniões pode haver sim novos cortes da taxa de juros. Claro que ele colocou lá muita parte fiscal também, então ele tem uma preocupação muito grande com o fiscal. O que isso significa, né? A queda de juros em si, só para relembrar vocês, para que o governo diminui os juros? Ele diminui os juros para o dinheiro ficar muito mais barato, para que, de certa forma, e simplificando bastante, tá? Para que as pessoas possam, contraindo mais dinheiro, tendo mais dinheiro em caixa, gastar mais e assim aquecer a economia. Então a ideia do Banco Central ao diminuir os juros é que as pessoas tenham mais dinheiro em caixa e que elas gastem mais. Basicamente, a ideia geral é essa, né? Porque para as pessoas gastarem mais, normalmente é quando há uma economia que não está andando muito bem, as vendas não estão acontecendo, os comerciantes não estão vendendo tanto, e aí as pessoas, no caso, não estão gastando, e aí ele estimula, com essa queda de juros, as pessoas com mais dinheiro gastarem mais. Né? Então, seria um estímulo para que se gere um pouco mais de demanda aí na economia, para que as empresas possam vender mais, as empresas vendendo mais, o país possa crescer. Em síntese, seria essa a ideia geral do Banco Central. A gente vive num momento de pandemia, as pessoas não estão gastando não porque elas não querem, é porque realmente houve o aumento do desemprego foi muito grande, as pessoas estão com muito medo de gastar, então, de certa forma, é de se colocar se é eficiente esse estímulo ou não, né? Há um debate muito grande se esse corte de juros ele estimula ou não a economia. A teoria diz que sim, mas agora o que a gente está vivendo, uma das teses é o que a gente está vivendo hoje não as pessoas não gastam porque o juros está alto, porque elas preferem deixar o dinheiro guardado no banco para ganhar rendimento. Elas não gastam porque elas não têm dinheiro, porque não têm confiança de gastar o dinheiro que tem. Então, de certa forma, esse seria o principal ponto. Mas
A reunião ontem colocou então que o corte de juros de 0,75 pode ser seguido por outros cortes, e a parte fiscal ela precisa ser vista de uma forma muito importante. A parte fiscal significa o quê? Esses gastos do governo que estão sendo colocados agora em momento de pandemia, os governos estaduais, o governo federal gastando muitos recursos e muitos desses sem licitação, por conta, claro, da pandemia e precisa ser feito, de certa forma, um gasto maior do governo, é uma preocupação do Banco Central e de todo mundo como que a gente vai pagar essa conta lá na frente. Porque um gasto do governo, no fim das contas, é pago pelo nosso dinheiro, por aumento de impostos. Então, lá na frente, o governo deveria aumentar impostos para poder pagar essa conta do gasto. Porque está gastando, vai ter que pagar esse dinheiro que gastou, vai pagar, claro, com o nosso dinheiro. Então, a parte fiscal significa isso. Como que a gente vai pagar essa conta desses gastos muito grandes que o governo está colocando agora? Então, o Banco Central ele colocou que ele vai ficar muito atento a isso. Se a parte fiscal, a lição de casa, não for feita de uma forma eficiente, é claro que ele vai... E aí a indicação, né, uma das leituras, ele vai aumentar a taxa de juros muito forte lá na frente, para poder segurar toda essa pressão de que um aumento de impostos possa gerar na nossa economia, possa gerar na inflação. Basicamente, a ideia é essa. Ok? Então, esse seria o primeiro ponto, a surpresa com corte. A próxima reunião, o mercado prevê uma queda, 0,25, 0,50, o mercado ainda anda meio dividido, mas na próxima reunião haverá uma queda segundo o mercado. O problema fiscal do Brasil precisa ser analisado, precisa ser colocado em pauta para que esses gastos não sejam gastos eternos, né? Para que esses gastos tenham sim um certo racional por trás, para que não aconteça gastos, por exemplo, compra de respiradores a preços muito elevados, para que os governos tenham que comprar os respiradores, mas tenham também essa visão de que o gasto ele precisa ser colocado de uma forma eficiente. Bom, a queda de juros vai gerar impacto no câmbio, então o principal impacto de curto prazo é no câmbio, e aí é aquela história, né? O governo diminuiu os juros para poder estimular a economia, gerar de certa forma inflação, porque normalmente ele diminui os juros quando não tem inflação na economia, quando a inflação está baixa. Ele quer gerar inflação, porque gerando inflação significa que está tendo vendas e os comerciantes estão vendendo bastante, estão aumentando o preço porque está vendendo, então gera uma inflação controlada, é claro, dentro dos limites da meta do governo. No cenário atual, a inflação está muito baixa. Os últimos dados mostram que a inflação realmente vem muito baixa. Uma inflação baixa faz com que o Banco Central diminua o juros de uma forma mais tranquila, mas daí tem aquela questão, impacto no câmbio e o quanto o câmbio impacta a inflação. Essa é a história, né? Vai ter impacto no câmbio. Por que impacto no câmbio, né? O câmbio, quando a gente diminui os juros, o pessoal fala o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Nada mais é do que o investidor estrangeiro ele tem a opção de investir aqui, num país subdesenvolvido, ganhando a taxa de juros, ou investir nos Estados Unidos, ganhando a taxa de juros de lá. Qual que vai ser a dinâmica do investidor, a racional do investidor? Eu vou investir onde tem risco se ele me pagar mais. À medida que a gente paga menos com a diminuição de juros, esse investidor ele sai daqui e vai para os Estados Unidos, vai para um país mais tranquilo, um país de primeiro mundo. Então essa seria a visão do investidor estrangeiro. E aí essa fuga de capital daqui indo para os Estados Unidos faz com que o dólar suba. A gente vai ter menos dólar no mercado, é aquela questão, né? Quando tem escassez de produto, quem tem o produto aumenta o preço lá em cima. Então, saída de dólar faz com que a moeda americana tenha um preço elevado e aí o dólar fica mais caro em relação ao real. Então, essa é a dinâmica dos juros com o dólar. Então, uma queda de juros faz com que o dólar suba.
o medo do governo era isso gerar inflação, mas dada a situação de pandemia, o dólar subindo a 5,50, 5,60, não vem gerando inflação, então abriu espaço para o governo poder diminuir os juros. Não vou falar sem se preocupar com o dólar, mas em detrimento a um dólar alto, porque esse dólar alto não vem gerando inflação. Tá? Então, esse é o impacto no câmbio no curto prazo, é um câmbio mais apreciado. De certa forma, na última semana, tudo é adiantado pelo mercado, né? Então, na última semana, a gente já teve a visão do mercado de que o governo diminuiria os juros em 0,5% e o dólar disparou. Então, haveria uma visão de que, com o dólar mais alto na semana passada, a tendência agora para o dólar era não ficar tão mais alto, porque mesmo que o governo diminuísse os juros em 0,5%, isso já estava precificado. Como o governo diminuiu os juros para mais de 0,5%, diminuiu os juros de 0,75%, o dólar ele fica mais apreciado, então há uma saída maior de investidor estrangeiro aí da nossa economia, fazendo com que o dólar suba. Então, a dinâmica para o dólar é o dólar ficar mais caro. No mundo todo, essa dinâmica está sendo muito parecida, seja os países diminuindo juros, e tem um debate muito grande em juros negativos na maioria das economias, no caso desenvolvidas, é claro, né? Então, há um debate aí dos juros negativos nos Estados Unidos, em outros países que ainda não têm juros negativos, para poder estimular a economia desses países, dado a pandemia. Por outro lado, também tem aquela visão, né? A mesma história, diminui muito os juros, nesse momento que o pessoal não gasta, não porque não quer, mas porque tem medo, né? Então é a questão da confiança. Isso não vai ter efeitos práticos na economia, de certa forma. Mas há um debate, então os países parecidos com o Brasil também estão diminuindo os juros, México, Índia, Turquia, todos eles diminuindo os juros, e também as suas moedas se apreciando. O dólar as moedas locais depreciando, né? O dólar se valorizando frente a todas as moedas. Claro que a gente aqui tem um impacto maior por questão política, esses ruídos políticos acabam fazendo com que a gente tenha um risco muito maior do que os outros países, que a gente tem dois fatores, tem a pandemia e tem o risco político. E aí isso traz mais risco para o Brasil, a nossa moeda se desvaloriza mais. Mas é um movimento do mundo todo em relação à queda de juros, tá? Bom, falando bastante, hein? Ficando muito longo. Vou tentar fechar logo isso aqui. Agora o impacto da queda de juros nos investimentos. Esse é o principal ponto. A queda de juros nos investimentos vai ter impacto, a gente já conhece, né? Fundos DI, CDB, LCI, tudo que é atrelado à taxa de juros vai render menos agora. Então o CDI vai acompanhar também a queda da taxa Selic, e agora a taxa de juros para os investimentos vão render menos. A poupança, tadinha, vai render menos ainda, né? A poupança agora ela passa a render continua rendendo 70% da Selic, a Selic é 3%, ela passa a render ao ano 2,10%, ao mês aí dá em torno de 0,17%. A poupança agora vai render 0,17%, nada, né? Mas o investidor ainda... Tivemos um movimento forte de entrada em poupança no mercado financeiro por conta dos fundos DIs negativos, que eu falo em outro vídeo aqui no canal. Fundo DI negativo faz com que os investidores busquem a segurança, e a poupança, como é mais conhecida, os investidores vão para lá. Ela vai render muito menos agora, tá? Então os investimentos conservadores vão render menos, fundos de renda fixa, pré-fixado, atrelado à inflação, a tendência é render um pouco mais agora, a tendência é valorizar, a tendência deles de certa forma, valorizar, porque a queda de juros acaba sendo bom para eles. O ponto os juros longos, eu já falei aqui algumas vezes, né? Tem um vídeo aqui que eu falo de curva de juros, mas os juros longos, que são aqueles juros, como o mercado vê os juros em 2025, 2026, 2030, 2050, os juros mais longos, eles não
estão caindo tanto quanto os juros curtos. Os juros curtos é a Selic, agora no final desse ano, no final do ano que vem. Os juros mais longos, ao contrário da queda de juros no curto prazo, eles estão subindo. O que isso significa? Né? Qual que é o racional disso? Por que eu estou falando isso aqui? Eu falei da parte fiscal, né? Que todo mundo tem medo da parte fiscal e isso o investidor também tem. Essa queda de juros no curto prazo, se não fizer a lição de casa na parte fiscal, a tendência do Banco Central é subir muito os juros lá na frente. Esse é o principal ponto. Subindo muito os juros lá na frente, pessoal, a gente vê o investidor já precificando isso nos juros longos. Então, os juros em 2030, em vez de cair, vai subir, porque o Banco Central vai ter que subir muito os juros lá na frente. Seria esse o racional da coisa, tá? E por que eu estou falando isso? Porque alguns investimentos têm juros longos. Tem fundos aí chamado inflação longa, que ele tem títulos atrelados à inflação e juros pré-fixados longo. Então, esses daí não vão sentir um ganho tão grande quanto os fundos mais curtos, tá? Então, esse é o principal ponto. Por quê? O juros longo está subindo em vez de caindo. Outro ponto relevante, previdência privada. As previdências, de modo geral, fazem mix de juros curtos com juros longos, tá? Mas a queda de juros deve sim favorecer toda essa parte curta em detrimento a esses juros longos que as previdências aplicam, tá? Então, a queda de juros deve sim vir a favorecer a maioria das previdências de renda fixa tradicionais, tá? Os fundos multimercados, fundos de ações e o fundo cambial nem se fala, o ponto é positivo para eles. De certa forma, para as ações é algo positivo a queda de juros, faz com que o investidor saia para investir mais em ações, e no multimercado a mesma coisa, ele vai surfar em todos os investimentos, mas as ações vão ficar mais valorizadas, o pré-fixado mais curto também fica muito bom, e aí o gestor de um fundo multimercado ele consegue ganhar nessas pontas, né? Então, em linhas gerais, claro que para as ações tem muitas outras variáveis, mas em linhas gerais vai ser algo positivo para os multimercados, para os fundos de ações, cambial nem se fala, e para os fundos de renda fixa, e algo negativo, não de render negativo, mas de render menos para os CDBs, LCIs, fundos DIs e poupança tadinha. Tá bom? Acho que é isso. Nossa, muito longo. Desculpa o tempo, eu vou ver se eu consigo colocar isso, o que eu falo em cada momento para ficar mais fácil, tá bom? Bom, é isso, obrigado, bom dia a todos.